Olá a todos. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui com alguns métodos para encontrar estimadores, tá? Então, vamos lá, tá? Vamos ver aqui como que funciona esse tipo de técnica, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Então, a gente vai ver, ó, métodos para encontrar estimadores. E boa parte desses métodos, eles são empregados também na parte de ferramentas quantitativas, no desenvolvimento da construção de modelos, tá? Então, aqui, ó, são alguns estimadores. Então, vamos só colocar assim, ó, métodos. Então, métodos para encontrar estimadores, tá? Então, olha só. Então, assim, existem, né, algumas metodologias para fazer esse tipo aí de estimativa, né, construção de estimador. A gente vê muito lá na parte de estatística suficiente, né, usando aqueles teoremas, que daria, né, ali para pegar já alguns candidatos, né, para serem lá os bons estimadores. Mas aqui tem alguns outros métodos que são bem empregados, tá? A gente tem, por exemplo, estimador pelo método dos momentos, ó. A gente pode colocar assim, ó, estimador estimador pelo método dos momentos, tá? Então, ó, esse daqui, então a metodologia, né, que é utilizada, então vamos chamá-lo aqui de EMN, ó. Então, estimador, método dos momentos, tá? Vamos chamar dessa forma. Então, primeiro, ó, quando ele fala estimador pelo método dos momentos, quando fala em momentos, aí a gente já começa até a recordar um pouquinho da função geradora de momentos, né? Porque é de suma importância até para poder nos ajudar, dependendo aí da ocasião, lembra? O objetivo da função geradora é tentar facilitar a vida, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em momentos, vamos só dar uma lembrada aqui, ó. Então, a gente fala assim, ó, o primeiro momento, né, que a gente tem. Então, vamos colocar, ó. Quando a gente está pensando aqui, o primeiro momento, a gente está fazendo assim, ó. Vou só rabiscar aqui por enquanto, ó. Ó, o primeiro momento é justamente a esperança do X, tá? A gente está fazendo aqui a esperança dele. Se a gente pensar, por exemplo, no segundo momento, ó, o segundo momento, aí é a esperança, só que do X ao quadrado, tá? E assim sucessivamente, ó. Então, se a gente quisesse, por exemplo, o enésimo momento, então o enésimo momento, então a gente trabalha com a esperança de X elevado a N, tá? Então, ó, aqui qual que é a ideia, né? A gente vai ter lá uma amostra aleatória de uma distribuição qualquer, uma densidade, tá? Então pode ser lá qualquer coisa, né? Poisson, exponencial, normal, tá? Que você quiser. E aí a ideia é a gente tentar estimar os seus parâmetros. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor, a gente tem lá x1, ó, x2 até o xn, então uma amostra aleatória, tá? Com a seguinte densidade, ó, um f, ó, de x, tá? O f de x, e aqui ele pode ter, por exemplo, k parâmetros, θ1 até o θk. Tudo bem? Ó? Então, a gente tem lá a função densidade que descreve a característica, né, as características
base de dados, tá lá. Ó, pode ter K parâmetros, né? Porque a ideia aqui seria o quê? Vamos supor, se fosse distribuição normal. Distribuição normal tem 2 parâmetros, né? Um que é a média, o outro que é a variância, que é o mi sigma 2. Então, aqui, no caso geral, seriam K parâmetros. O nosso objetivo, então, é justamente, a partir dessas técnicas, tentar estimar esses parâmetros. Quem é o θ1, θ2, θk. Lembra, esse aqui é o desconhecido, que é o da população. Então, em estatística inferencial, a gente trabalha, lembra, com amostras, né? Então, é pegar dados da amostra e aí construir bons estimadores lá para os parâmetros, tá? Essa que é a nossa ideia aqui. Então, ó, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Deixa eu só escrever aqui em palavras, ó. Então, a gente vai igualar aqui, ó, os K primeiros momentos. Então, ó, iguala-se, ó, iguala-se os K primeiros momentos. Ó, a gente vai trabalhar os momentos amostrais e os momentos populacionais. A gente vai igualar. Na verdade, a ideia aqui é a gente é montar um sisteminha de equações, tá? É só resolver aí o sistema. Aí por isso que é importante quando a gente estuda lá a álgebra linear, né? Aquela parte de álgebra de matrizes, resolver esses sistemas, né? Isso é o tempo todo a gente tem que trabalhar. Então, ó, iguala-se os K primeiros momentos amostrais, ó, amostrais, tá? Aos K momentos populacionais. Aos K momentos, ó, populacionais, tá? Populacionais correspondentes, tá? Tem que ser os respectivos correspondentes. E resolve o sistema de equações. Ó, a ideia é basicamente essa. E resolve o sistema, ó, resultante de equações. Tá certo? Ó? Então dá uma olhada aí, por favor. Então a ideia aqui, ó, pois em cima de exemplos fica bem mais fácil, tá, da gente trabalhar isso daí. Mas a ideia é basicamente assim, quer ver, ó? Vamos só dar uma melhorada aqui, ó. Então, deixa eu só destacar esse ponto aqui, ó. O estimador de métodos e momentos, tá? É basicamente essa ideia. Então, a gente vai fazer, vai montar aí um sistema de equações, tá? De acordo com o número de parâmetros que a gente tiver. E aí a gente vai ver como que resolve isso. Aí a gente vai ter o que a gente chama de momentos amostrais e os momentos populacionais, ó. Porque a ideia aqui, ó, às vezes passa batido, né? Ele vai pegar os K primeiros momentos amostrais e vai igualar aos respectivos momentos populacionais. Então, a gente vai ter aqui, ó, os respectivos momentos populacionais que são correspondentes, tá? Os respectivos. E aí, ó, o que seria, então, né, o momento amostral e o momento populacional, tá? Então, vamos fazer aqui um quadrinho. Vamos colocar assim, ó. Então, por exemplo, deixa eu tentar montar aqui um quadrinho só para facilitar. Ó, vamos colocar momento. Vamos fazer assim, ó. Momentos amostrais, tá? Vou colocar desse lado.
e ao lado os respectivos momentos populacionais, tá? Populacionais. Pessoal, então qual que é a ideia? Ó? Vamos colocar aqui, ó, momentos amostrais, depois aqui os momentos populacionais, tá? Então, quando fala o primeiro momento amostral, nada mais é do que a média da amostra, tá? Aí, ó, só para diferenciar aí a questão de notação, a gente vai chamar aqui de M's, tá? M1, primeiro momento amostral, M2, segundo momento amostral, e assim vai. E o populacional a gente vai chamar de Mi. Mi1, Mi2, tá? Lembra, parâmetro, né? Normalmente usa letras gregas para representar algo da população. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro momento amostral, ele vai ser assim, ó, o M1 vai ser, então, 1 sobre o N somatório do XI, ó. Ou seja, é a média amostral, tá certo? Ó, a gente vai somar e vai dividir, né? Soma e divide ali por N, tá? Agora, o respectivo momento populacional, aí normalmente a gente trata aqui em termos de esperança, tá? Porque aí depende da distribuição, né? A gente sabe lá o momento da população. Então, por exemplo, quem que é o primeiro momento da normal, né? Da distribuição normal? É o Mi mesmo, né? Então é a média populacional, tá? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, ó, aqui ele seria a notação assim, ó, o Mi1, que aí vai ser o valor esperado, ó, de X, tá? Que é o primeiro momento populacional. Tranquilo? Então aqui, ó, é esperança da distribuição. Então lembra, pode ser exponencial, normal, log normal, o que você quiser. Você calcula lá, você pega quem é a esperança daquela distribuição, tá? Aí iguala o primeiro momento amostral. Aí a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter, no caso aí seria uma equação só, né? Mas se fossem dois parâmetros, aí tem que pegar o segundo momento amostral, que a gente vai chamar aqui de M2, que vai ser, ó, 1 sobre N, só que aí agora é somatório de xi ao quadrado, tá? Então agora o segundo momento amostral, tá? É 1 sobre N somatório de xi ao quadrado. Segundo momento respectivo populacional, Mi2, vai ser a esperança, ó, de x ao quadrado, x2. Tudo bem? Então, ó. Então, por definição, né, os momentos são esses. Tem lá o amostral, que aqui é resultante dos dados da amostra. E aqui é o populacional, que é o que a gente desconhece, né? Mas a gente vai conhecer a característica da distribuição de probabilidade, tá? E o objetivo é o quê? Estimar os parâmetros populacionais, né? A partir da resolução do sistema de equações que vai ser gerado aqui da nossa análise. Aí pode fazer isso aí, ó, para K vezes, né? Se tiver lá K parâmetros, ó. A gente pode pegar aqui, ó, vamos chamá-lo de MK, ó, MK, então vai ser 1 sobre o N, ó, somatório de xi elevado a K, e aqui da mesma forma, momento populacional, o késimo momento vai ser Mi K, que é a esperança de X elevado a K. Tá certo? Ó. Então aí a gente tem, né, os seus correspondentes, tá? Então ali o primeiro momento amostral, que é a média da amostra, 1 sobre N somatório de X. Primeiro momento populacional é a própria esperança. Segundo momento amostral, 1 sobre N somatório de XI só que ao quadrado, né? Depois, segundo momento populacional, aí é a esperança do X quadrado. E assim sucessivamente, tá? Até o késimo momento. Aí depende, né? Esse K aqui depende da quantidade de parâmetros, para a gente poder tentar estimar isso daí. Tranquilo? Ó,
Então, dessa forma, né? Quer ver? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, ó. Então, a gente tem aqui a construção, né? Primeiro aqui a definição, tá? Depois aí nas disciplinas de ferramentas quantitativas, normalmente trabalha-se em econometria, trabalha-se até o método que é generalizado desse negócio, tá? Que é o GMM, então métodos momentos generalizados. Então, que é bem parecido, tá? Mas é uma extensão desse negócio aqui, que é bem interessante. Mas, no nosso caso, a gente tem que entender esse, tá? Isso aí é de suma importância. Por favor, então, o primeiro passo é justamente isso. Deixar bem claro quem são os momentos amostrais, quem são os momentos populacionais. Aí sim, a gente vai partir para o método, tá? Que a gente vai chamar de EMM, que é o estimador pelo método dos momentos. Então, isso aqui é muito legal, muito importante, principalmente quem trabalha com modelagem, né? Justificar quais foram os métodos empregados para estimar os parâmetros do modelo, tá? Então, conforme foi dito, um deles é esse aqui, tá certo? Então, vamos ver exemplos, né? Dá uma olhada aí, ver se está tudo ok. Bom, vamos ver um exemplo aqui da nossa querida distribuição normal, né? Que é a base aí de boa parte de tudo, né, da estatística. Então, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, ó, x1, vou pegar aqui um exemplo. Ó, um exemplo aqui. A gente tem lá, sei lá, x1, x2, até... Opa, pegando aqui já pensando em θ. Ó, vamos pegar aqui um xn, uma amostra aleatória, tá? Vamos supor de uma distribuição normal, ó, parâmetro, vamos chamar de θ e σ2, tá? Ó, então aqui tem que ficar claro, né? Porque, ó, por hipótese, esses dados seguem uma distribuição normal com a média θ e a variância σ2, tá lá. Tranquilo? Aí, qual que é a sacada aqui, ó, para a gente construir os estimadores dos parâmetros? O objetivo, então, é estimar, né? Quem que é o θ, quem é o σ2 pelo método dos momentos, ó. Ó, vamos colocar assim, quer ver, ó? Estimar, encontrar, vamos colocar assim, ó, encontrar, ó, os estimadores pelo método dos momentos, tá? Vamos chamar assim, EMM, para θ e σ2. Tranquilo? Então, a gente vai fazer aí, né, para os dois parâmetros da distribuição. Muito bem. Então, qual que é a ideia? Ó? É basicamente isso daqui, Mato, ó, não tem como errar. A gente vai igualar, então, ó, os K primeiros momentos amostrais aos K momentos populacionais correspondentes, tá? E vamos ver aí o sistema de equações, é só resolver. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós temos, no caso, são dois parâmetros, né? Que seria aqui um θ e um σ2. Então, nosso K ali seria 2, né? Então, a gente vai ter assim, ó, primeiro momento amostral. Ó, o M1 vai ser 1 sobre N, ó, somatório do XI, que é a média, né? Se quiser. Só para resumir a notação, é o nosso X barra, né? O primeiro momento amostral é a média, tá lá. Muito bem. Aí, ó, vamos só colocar aqui, por exemplo, ó, o Mi1, que é o momento populacional. Ó, primeiro momento populacional, ó, é esperança de X, tá? Aí, aqui, ó, é da população. A gente tem uma população que vem da distribuição normal, né? Esperança de X da distribuição normal, lembra que é o θ, tá? Se a gente não soubesse, fosse uma distribuição qualquer,
e a gente tivesse lá aquela distribuição a função geradora de momentos, a gente podia empregá-la também para achar os momentos, tá? É o primeiro momento, o segundo momento, e assim vai. Então, aquela função, ela ajuda, se a gente não tiver... Aqui tá fácil, né? Porque o primeiro momento a gente sabe que é a média, tá? É o θ, ó. Então, tá aqui. Aí, o segundo momento amostral. Vamos montar primeiro aqui a estrutura. Ó, segundo momento somatório do xi quadrado sobre n, da amostra, né? Ó, m2, 1 sobre n, ó, somatório do xi ao quadrado, tá? E aí, a gente teria que achar aqui, ó, o mi2, que é o segundo momento populacional, que é a esperança de x quadrado, tá? Esperança de x2. Ó, muito bem. Só que aí, cuidado, porque às vezes assim, uma vontade que dá uma tentação nossa aqui é querer falar que o segundo momento seria o sigma2. Mas não é verdade, tá? O sigma2 é a variância. Aí a gente tem que lembrar como que era a variância. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos supor, ó, vamos colocar como observação, ó, colocar assim, ó, observação, só para lembrar, quando a gente tem lá a variância da variável aleatória x, isso aqui é esperança, ó, do x quadrado menos esperança de x, tudo ao quadrado, tá? Então a gente não pode esquecer, ó, dessa base, né? Essa propriedade base aqui acaba usando o tempo todo no estimador pelo método dos momentos. Tá aqui, tá certo? Porque, ó, qual que é a importância? A gente não conhece diretamente a esperança de x quadrado, mas a gente conhece, ó, a variância, que é o sigma2, né? A variância, e a gente conhece o primeiro momento, ó. O primeiro momento foi dado aqui da normal, que é o θ. A gente vai isolar aqui, ó. Então, normalmente, a sacada para chegar no segundo momento populacional é partir da variância da distribuição. É partir da variância. Ou, conforme foi dito, a gente teria que usar aquelas funções geradoras de momentos, tá? Então, a ideia seria essa. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó? Isso aqui implica que a esperança, ó, a esperança do x quadrado, ou seja, o segundo momento populacional, ele vai ser quem, né? O segundo momento populacional. A gente vai pegar aqui, ó, passa esse cara para lá, né? Vai ser a variância, isso aqui para qualquer distribuição, né? Que é a variância de x, ó, passa esse somando, mais a esperança de x, tudo ao quadrado. Tá certo? Ó, então, normalmente é isso aqui, ó, que a gente acaba usando quando a variância ela for conhecida, tá? Então, a esperança, ó, a esperança do x quadrado, que é o segundo momento, é a variância mais o primeiro momento todo elevado a 2. Essa que é a ideia. Então, aqui, ó, voltando no exemplo, a gente vai ter o quê, ó? Ó, assim, o que a gente tem? O segundo momento populacional Mi2, que é a esperança do x quadrado, ele vai ser a variância da variável aleatória x, a variância da variável aleatória x, da normal está aqui, né? Sigma 2, que é o parâmetro, ó. Sigma 2. Mais esperança de x, ó, ou seja, o primeiro momento populacional, que é o θ, tudo ao quadrado. Então, é mais θ ao quadrado, ó. Tudo bem, então? Aí, o que a gente vai fazer, ó? Vamos seguir lá. Vamos igualar os momentos amostrais aos respectivos momentos populacionais. Então, a gente vai fazer o M1 igual a M1, M2 igual a M2, ó.
A gente vai montar o sisteminha ali de equações. Qualquer que seja a distribuição, tá? Vamos colocar assim, ó. Ó, igualando-se. Então, a gente vai ter assim, ó, M1, primeiro momento da amostra tem que ser igual ao primeiro momento populacional, tá? M1 igual a M1, M2 igual a M2, ó. M2 igual a M2, tá? Ó. Então, o que que a gente vai tirar daqui, ó? O Mi1, ó, é o θ, né? O M1 é o x barra. Então, aqui já sai direto, ó. A gente já sai direto aqui, ó. O θ vai ser igual o x barra. O Mi2, ó. O Mi2 é sigma 2 mais θ2, ó. Sigma 2 mais θ2 tem que ser igual ao M2, que é 1 sobre N somatório de xi ao quadrado. Tá certo a ideia? Ó? Então, o que que a gente tem? Ó? Duas equações, o objetivo é achar os estimadores. A solução disso daqui corresponde ao estimador pelo método dos momentos desses parâmetros. Aí o θ já saiu, né? O θ chapéu é o x barra, é a média simples. Ó, a gente chegou aqui, que o estimador pelo método dos momentos da média da distribuição normal é a média aritmética simples, tá? Substitui aqui, ó, no lugar do θ o x barra, aí você acha o estimador do sigma 2. Então aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, o θ chapéu, ó, EMM, estimador pelo método dos momentos, ó, ele vai ser igual o x barra e o sigma 2, ó, sigma 2 estimado pelo método dos momentos, ele vai ser quem? Esse cara menos θ ao quadrado, não é? Só que o θ ele é estimado por quem? Pelo x barra. Então isso aqui é 1 sobre N, ó, soma de xi ao quadrado, passa para cá menos, ó, menos x barra, tudo ao quadrado. Prontinho, ó. Então aqui a gente acha quem são os respectivos estimadores pelo método dos momentos para esses dois parâmetros. Então aqui, ó, a gente está tendo o quê? Ó, lembra? O θ e o sigma correspondem a informações da população. A gente está pegando dados da amostra, ó, os x aqui são conhecidos, né? Porque são valores amostrais. Então, a média simples estima a média da população pelo método dos momentos. Ó, e é interessante, a variância, ó, ela é estimada dessa forma aqui, por esse método. 1 sobre N, soma de cada valor ao quadrado, menos a média aritmética ao quadrado. Tá? É um jeito de estimar isso daqui. Aí depois teria que ver assim, ó. Por exemplo, a média amostral, a gente já viu que é um estimador não enviesado, né? Aí teria que fazer lá o erro quadrático médio, porque, por exemplo, às vezes você tem outra proposta de estimador aqui, ó, do sigma 2. Então, aí teria que ver lá as propriedades para ver se quem que é o mais eficiente, né? Qual é aquele que apresenta menor erro quadrático médio. Tudo bem, então? Porque aqui a gente está encontrando métodos para encontrar quem são os estimadores. Anteriormente, os estimadores já eram dados, né? Fala assim, considere tal estimador. Agora não. Então, lembra, lá da estatística suficiente, a gente chegava lá a partir de alguns teoremas, quem eram os candidatos, né? Para serem lá estatística suficiente, minimal e assim vai. E aqui são algumas alternativas, né? Alguns métodos justamente para encontrar os estimadores. Aí, se é bom ou não, a gente teria que fazer agora a avaliação dos estimadores. Aí lembra que normalmente utiliza lá o erro quadrático médio. Aí teria que fazer lá a variância, o viés, tá? Para ver se ele é enviesado ou não, ver tudo aí certinho. Igualzinho a gente fazia antes. Mas aí com a proposta, né? Com esses estimadores aqui que a gente chegou. Tá?
Muito bem. Vou apagar aqui. Ó, então, dentro ainda do método, tá, para encontrar estimadores, um outro que é muito utilizado também na parte de modelagem é o estimador por máxima verossimilhança, tá? A gente vai ver agora um outro aqui dentro ainda, tá? Então, são métodos alternativos. Porque depois vem as propriedades dos estimadores, né? Qual que é o mais eficiente, tá? Ó, então vamos colocar aqui. Então, estimador por máxima verossimilhança, ó. Então, ó, estimador de máxima verossimilhança, tá? Então, de máxima verossimilhança. Ó, então, só para resumir, né? Estimador de máxima verossimilhança, a gente vai chamá-lo aqui de EMV, tá? Estimador de máxima verossimilhança, tá aqui. O outro a gente chamou de EMM, né? Que era estimador pelo método dos momentos, tá? Então, qual que é a ideia? Ó? É bem parecido, né? O início, lógico. Vamos supor, a gente tem uma amostra aleatória lá de uma distribuição. Então, vamos lá. Ó, então, você tem lá o X1, X2 até o Xn. Então, amostra aleatória, lembra, tudo independente, tá? Independente, identicamente distribuídos. Ó, então, ele tem lá uma densidade f de x dado, mesma coisa, ó, os parâmetros, θ1 até o θk, tá? Tá lá. Bom, primeiro, ó, o f', que é a densidade, é uma função do x, né? Que é uma função de x. Aí, vamos fazer assim, ó, a gente vai definir aqui o que é a função de verossimilhança, tá? Então, porque a função é a função do parâmetro, a gente vai inverter a ordem, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Ó, a base é essa, quer ver, ó? É a função, vamos só escrever aqui, ó, por extenso, que acho que fica melhor. A função de verossimilhança, ó, então a função de verossimilhança é definida da seguinte forma. Ó, então a gente vai chamar aqui de L maiúsculo, tá? Então ele vai ser assim, ó, o L, só que aqui, ó, é função do θ primeiro, tá? É o θ dado o valor do x, ó. Ó, agora o x com o tio embaixo, porque a gente está pegando aqui toda a amostra, tá? X1, X2, Xn, né? Todos. Ó, então, esse L aqui, na verdade, ó, a gente vai ter aqui, né, uma função dos parâmetros, ó, que vai ser um produtório, por definição, ó, i variando de 1 até n, da densidade do f1 de x1 dado θ1 até o θk, tá? Então, aqui, ó, a gente está pegando, ó, lembra, a densidade, né? Se fosse caso discreto, seria a função massa de probabilidade, tá? Então, como são todos independentes, né? Amostra aleatória, a verossimilhança vai ser o produtório dessa função para cada x, tá? Então, a gente vai fazer aqui o produtório dessas densidades. Aí o θ, porque pensa comigo, ó, aqui a gente está tendo justamente o quê? Como se fosse probabilidades, né, desse x. Aí o objetivo é o quê? A gente vai achar um parâmetro θ aqui, né, que maximiza essa função, tá? Então a gente tem a maior, né, seja mais verossímil possível dentro daquela amostra. Essa que é a ideia, né?
tem mais chance de acontecer, né? De reproduzir o verdadeiro parâmetro populacional. Essa que é a ideia. A gente está maximizando uma probabilidade, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Primeiro, é isso aqui, né? Definição da função, ó, de verossimilhança. Vamos destacar isso. Ó, então, função de verossimilhança, né? Tá aqui. Então, ela é definida justamente por esse produtório. Aí, quem vai ser, então, o estimador de máxima verossimilhança? Do θ, tá? Usando essa técnica, né? Ó, então, o estimador de máxima verossimilhança, θ chapéu, ó, o estimador de máxima verossimilhança, vamos colocar assim, ó, θ chapéu, EMV de θ, ó, é o valor que maximiza, então, é o valor que vai maximizar, ó, que maximiza a função de verossimilhança, o Elão, o L, né, de θ dado x. Então, ó, por definição, o estimador, então, ele vai ser justamente o valor que vai maximizar essa expressão, ó. Ele é o valor, tá, ó. O estimador é o valor que vai maximizar esse L maiúsculo do θ de x, tá? Ó. Então, ele é o valor do parâmetro para o qual a amostra observada é a mais provável possível, tá? Então, aqui, pessoal, qual que é a ideia? Normalmente, às vezes essa conta aqui, porque lembra, ó, quando fala maximizar, tem que pensar em derivadas, né? A gente vai fazer derivadas dessa expressão. Aí, às vezes, esse L aqui, ele não é tão amigável para efeito de conta. Então, por isso que normalmente, até a saída, né, dos softwares aí dos computadores, eles colocam lá a log verossimilhança. Então, normalmente, a gente dá uma olhada na cara dessa função. Se ela não for muito amistosa e muito amiga, né, para fazer conta de cálculos de derivadas, aí a gente faz o logaritmo dela, tá? Porque aí você consegue fazer também a maximização, tá? Então, aqui, ó, vamos até colocar aqui, ó, para maximizar o L maiúsculo, ó, vou colocar como observação. Então, ó, para maximizar o L de θ dado x, né? O L de θ x. Vou colocar assim, ó, normalmente utiliza-se a função de log verossimilhança. Tá? Então, a gente vai chamar aqui de L1, o L minúsculo. O L de θ dado x, ó, que vai ser o log. Lembrando, o log normalmente é o ln, né? É o ln que a gente usa, tá? Por força aí a gente normalmente trata dessa forma. Então ele vai ser assim, ó, o logaritmo do L maiúsculo de θ dado x. Então, é aquilo que foi dito. A gente olha a cara da expressão do L maiúsculo, né? Se for amigável, der para fazer a conta fácil, taca a pau e faz, né? Às vezes não é, aí faz o logaritmo, tá? A gente pode, ó, definir aqui, ó, função de log verossimilhança. Então, normalmente o objetivo é justamente, né, maximizar
essa função aqui, tá? Que é o logaritmo daquela expressão. Então, aqui é um outro critério, né? Um outro método para encontrar estimadores. No caso lá do método dos momentos, né? É o que a gente estuda normalmente nos cursos de álgebra linear, nos ajuda justamente, né, para resolver aquela álgebra matricial. E esse outro método aqui, né, do estimador de máxima verossimilhança, a gente precisa já das ferramentas de cálculo, né, que é justamente trabalhar lá com derivadas, né, aqueles problemas de otimização, tá? Bom, dá só uma olhada por aí, por enquanto. Vamos ver um exemplo, né? Ó, quer ver? Vamos pegar aqui, vamos pegar a exponencial, vamos supor assim, ó. Então, ó, um exemplo, vamos supor, ó, x1, tá? x1 até o xn, uma amostra aleatória, vamos supor, de uma exponencial parâmetro θ, tá? Θ aqui, ó, estritamente positivo. Tranquilo? Ó, então, o objetivo é encontrar o estimador de máxima verossimilhança desse parâmetro θ, tá? Do parâmetro θ aí que a gente tem. Então, por exemplo, ó, vamos colocar assim, ó, a gente tem a densidade, o F1 de x, ó, o F1 de x dado θ, então a exponencial era θ e elevado a menos θx, né? Ó, isso aqui é válido quando x for positivo, né? Assim, ó, x maior ou igual a zero e vale zero caso contrário, né? Se o x for negativo. Podia usar aquela função indicador. Ó, lembra, podia colocar um sobre θ aqui, um sobre θ aqui, né? Depende do jeito que você monta a expressão, tá? Porque assim fica mais fácil, né? θ e menos θx. Muito bem, ó. Aí, vamos encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Isso daqui, ó, é a densidade de uma informação só, um x só. Só que quando vai montar a função, ó, de verossimilhança, tem que ser o produtório deles, né? Então, f de x1 vezes f de x2, x3 até o xn. Então, aqui, ó, a função, ó, o L de θ dado x, ó, qual que é a ideia, né? Θ dado x. Ele é o produtório, e variando de 1 até n, do F1 de xi dado θ. Então, a gente vai multiplicar essa expressão aqui, ó, n vezes, tá? Porque ele ficaria assim, né? Eu vou colocar isso aqui passo a passo, ó. θ vezes e menos θ x1, ó, vezes. Aí a outra, θ e menos θ x2, né? E assim sucessivamente, ó. Θ e menos θ xn. Ó, o θ aqui está multiplicando n vezes, né? Vai ficar θ elevado a n. Então, essa expressão vai ficar assim, ó. Θ elevado a n. E aqui, ó, conserva a base, somos expoentes, né? Θ cai para fora, vai ficar e menos θ somatório de xi. Isso aqui para o x positivo, tá? Tá lá. Ó, porque se for negativo, né? Aí já vai dar zero ali para todo mundo. Ó, então o L, se fosse fazer, por exemplo, ó, maximizar essa função, aí tem que ficar claro aqui, ó. Aqui é uma função do θ, tá? É o θ. O objetivo é maximizar em relação a θ. Aí tá vendo, ó, se for derivar esse cara aqui em relação a θ, já é um pouquinho chato, né? Porque tem θ embaixo, θ em cima, né? Vai dar um pouquinho mais de conta.
daí a necessidade de usar a log verossimilhança. Ela entra justamente para melhorar a expressão. Porque o objetivo do logaritmo, né, que está na potência, vai para baixo, né? Aí facilita a vida. Então, vamos pegar aqui a função L minúsculo. Ó, vamos pegar aqui a log, ó, a função log verossimilhança. Ó, função log verossimilhança. Então, vamos colocar aqui, ó, que vai ser o L minúsculo de θ dado x, que aí vai ser o logaritmo, né? Lembra que é o ln, tá? Ó, logaritmo do L de θ, maiúsculo, né? Dado x, tá? A gente vai pegar, ó, o log dessa expressão. Log do produto, aí lembra? É a soma dos logs, né? Então isso aqui vai ficar o quê, ó? Ó, o L de θ dado x. Então, isso aqui vai ser, ó, o log desse mais o log desse, né? Aí vai ficar, então, o n vezes o logaritmo de θ. Ó, quando fizer mais log desse, lembra, é o ln de e, né? Aí vai cortar e a potência desce, né? Esse aqui é menos θ, ó, somatório de xi, tá? Ó, menos θ somatório de xi. Então, a função de log verossimilhança tá aí. Tá vendo? Bem mais amigável, bem mais fácil, né? Ó, bem mais tranquilo quando a gente pensa ali na log verossimilhança do que pegar na função verossimilhança mesmo, né? Aí a gente vai calcular, agora tá fácil, né? Ó, a gente vai otimizar essa função aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Vai fazer a primeira derivada igualar a zero, né? E ver se isso aí é um ponto de máximo ou não, tá? A gente quer maximizar. Então, estimador de máxima verossimilhança, ó. Vamos fazer, ó, derivada de L, só para reforçar, em relação ao θ. Ó, derivada do logaritmo é 1 sobre o θ, né? Então, isso aqui é n vezes 1 sobre θ, ó, menos derivada em relação a θ. Somatório de x é a constante, tá? Então, isso aqui vai dar somatório de xi igual a zero. Quando igualar a zero, a gente vai tirar aqui o estimador, ó. Então, o que que ele vai dar, ó? A gente vai chegar aqui, ó, isola aqui o θ, então a gente pode passar esse para cá, depois inverter, né? Então, o θ chapéu, ó, o θ chapéu vai ser o quê? Vai ser o n sobre soma de xi, né? N sobre soma de xi, que implica que o θ chapéu é o inverso da média, ó. Inverso do x barra. Porque lembra, ó, aqui, quando a gente tem lá a função, né, com parâmetro θ, então a gente tem o quê, né? A média da exponencial é o inverso do parâmetro, não é isso, ó? Então a média é o inverso do parâmetro aqui, ó, tá um inverso do outro. Mas, ó, não acabou, né? Não acabou ainda, a gente não sabe. Esse aí é um candidato a ser um ponto de máximo, tá? Ele é só um ponto crítico. Aí a gente, só para comprovar esse negócio, você tem que fazer a segunda derivada, né? Porque lembra, ó, para ver a concavidade da função, né? Ó, a gente está tentando maximizar essa função aqui. Então a gente tem que ver o seguinte, se a segunda derivada for positiva, tá? Se ela for positiva, a concavidade é para cima, então ele vai ser ponto de mínimo, tá? Vai estar aqui. Segunda derivada for negativa, aí que vai acontecer? Ele vai ser ponto de máximo, porque a concavidade dela é para baixo, tá? Então você vai ter o máximo da função. Então a ideia aqui é assim, ó. Quando fizer a segunda derivada, ó, primeira derivada está aqui, né? É a relação a θ. Então vai ficar assim, ó, segunda derivada. Segunda derivada de L em relação a θ. Ó, quando fizer o L duas linhas, tá? Se preferir, ó, só notação. L duas linhas de θ, ó, tá derivada em relação a θ. Então aqui, ó, não tem θ, vai dar zero, né? Aqui é 1, é θ menos 1, né? 1 menos 10 multiplicando, vai ficar n
menos n, né, sobre 1 sobre θ2. Ó, pessoal, aí o que tem que acontecer, né? Essa função da segunda derivada aplicado no ponto crítico, ela tem que ser negativa para ser um ponto de máximo. E aqui, ó, tá fácil, né? Porque o θ, independente do que ele for aqui, não importa, ele está ao quadrado. Então, esse cara é positivo, né? O n é a quantidade de elementos, é positivo também. Então, isso aqui é sempre negativo, tá? Ó. Então, esse aqui, ó, é negativo para qualquer θ. Então, aí sim, a gente pode concluir que o θ chapéu igual a 1 sobre x barra é ponto de máximo, tá? Da função log verossimilhança. Se é ponto de máximo da verossimilhança, aí ele vai ser o estimador, então, de máxima verossimilhança do θ. Ó, portanto, θ chapéu EMV, estimador de máxima verossimilhança, ele vai ser 1 sobre o x barra. Ó. Aí, às vezes, coincide, tá? Às vezes, se você usar o método dos momentos, também dá a mesma coisa, tá? Então, isso você tem que ver aí certinho, tá? Porque às vezes dá a mesma coisa, ou vai dar diferente. Se dá diferente, lembra, aí teria que fazer lá o erro quadrático médio, né? Aquelas propriedades de antes, para ver se seria, qual seria lá o mais eficiente, tá? Qual seria o mais eficiente aí da análise. Qualquer coisa, dá uma parada aí no vídeo, né? Olha com calma, refaz, né? Refaz isso. Não desanimem nunca, tá? Tem que ser aí perseverante, tenta refazer para ficar bem craque nesse negócio. Bom, e um outro método para encontrar estimador, que é muito utilizado também em modelos, né? Em regressão é muito usado, que é o estimador de mínimos quadrados, tá? E o pessoal chama de MQO, né? Mínimos quadrados ordinários, tá? Então a ideia é assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Estimador de mínimos quadrados. Então vamos lá, hein? Força. É muito usado aí para a parte de regressão. Ó, então vamos colocar aqui. Então, estimador de mínimos quadrados. Então, estimador de mínimos quadrados. Tá, vamos chamar aqui de EMQ. Ó, estimador de mínimos quadrados, tá? Então, a ideia é assim, ó. A gente estuda a relação normalmente entre duas variáveis. Aqui a gente vai ver só o caso mais simples, tá? Então, supor, relação entre duas variáveis, vou colocar assim, ó, relação, ó, então relação entre duas variáveis, tá? Então, normalmente, ó, isso aqui é usado, vou colocar assim, ó, usado em regressão linear. Então, usado em regressão linear. Aqui, normalmente, a gente quer ver a influência de uma variável sobre outra, tá? Essa que é a ideia base que está aí por trás. Só apagar isso aqui, ó.
Vamos lá em força. Então, olha só. Às vezes a gente quer ver, por exemplo, o comportamento de risco de uma ação em relação ao mercado, tá? Então, o risco de uma ação em relação ao mercado, em finanças, é muito usado lá um coeficiente chamado beta, que é o beta das ações. Ele apura lá o risco sistêmico, tá? O risco de mercado, o risco sistemático aí da ação. Então, normalmente, né, ele é resultante de uma regressão linear simples. Então, a gente pega o fechamento dos retornos, tá, da ação que a gente tiver interesse em avaliar, por exemplo, e compara com o índice, no caso do Ibovespa, aqui no Brasil. Aí ele vai ter lá uma oscilação, né? Então, hora para cima, para baixo e tal. E aí a gente ajusta uma equação de regressão. A linear simples é a relação só entre duas variáveis. Então, por exemplo, você pode ver lá aumento de preço de produto, qual é o impacto sobre as vendas da empresa, tá? Então, a gente pode estudar lá elasticidade, preço, demanda. Então, quando relaciona só duas, regressão simples. Se tiver mais que duas, vai ter regressão múltipla, tá? Então, isso aí vocês estudam depois aí em outras disciplinas. Mas a ideia aqui, ó, se a gente pega o histórico dos dados e ajusta uma equação, aí a gente vai ter, vamos pegar o caso mais simples, vamos supor assim, ó, o y vai ser igual a θx, ó, mais o erro, né? A gente vai ter um erro ali associado. Ó, então a gente vai ter aqui a equação. Então, por exemplo, ó, a equação de regressão. Bom, o erro aqui é o erro que a gente vai ter, e aqui o θ é o parâmetro do modelo, que a gente quer estimar. Lógico, tem muitas técnicas aí por trás, tá? Muitas metodologias. O nosso foco aqui nesse ponto em estatística inferencial é só ver o método, né, que é usado aí, boa parte das vezes, para estimar o parâmetro. Ó, porque é difícil, né, acertar uma base de dados, aí depois a gente até vê uma ideia, mas você pega o histórico lá, ó, da relação entre os dados, o teu y e o teu x. Então, o objetivo é o quê? Estimar uma equação de uma reta que ajusta esses dados. Só que é difícil acertar, né, cravar, né, só se for uma relação perfeita, tá? Mas aí, ó, tem os erros aqui, né? Por exemplo, ó, esse ponto aqui a gente estimou pela reta mais esse pedaço. Esse aqui, ó, pela reta mais esse outro pedaço. Então, o objetivo aqui, ó, dos mínimos quadrados é minimizar os quadrados dos erros, tá? Então, a ideia aqui é assim, ó. Ó, vamos colocar... Eu vou escrever também, vai. Ó, devemos, ó, encontrar, tá? Então, devemos encontrar o θ, ó, θ, que minimize, tá? Ó, essa função, que a gente vai chamar aqui de S de θ, que é o somatório. Ó, porque aqui é o erro, né? Mas para cada variável, né? Para cada x aqui, a gente tem um erro, né? A gente tem, aí, hora o erro dá positivo, hora dá negativo, né? Hora está acima, hora está abaixo. A gente vai pegar o somatório de todos os erros, só que ao quadrado, para eliminar o problema aí do sinal, tá? Então, isso aqui, ó, é o somatório dos erros ao quadrado, ó. E variando de 1 até n. Ó, se isolar o erro aqui, né, é o y menos o θx, tá? Então, vai ficar aqui, ó, somatório do yi, ó, somatório, cada y, né, yi menos θ xi ao quadrado, ó. E variando de 1 até n. Tá? Então, isso é muito usado em equações de regressão, tá? Para a parte aí de modelos, essa metodologia ela é muito empregada. Então, deixa eu só deixar aqui destacado, ó.
Então a gente quer encontrar o θ, né, que minimiza a soma dos quadrados dos erros, tá? A gente vai ter isso daí. Tranquilo? Se quiser colocar aqui só para reforçar, esse epsilon aqui vai ser o erro. Tá? Então a gente quer minimizar, né, esse somatório aí. Tá vendo? O estimador de máxima verossimilhança, a gente maximizava a verossimilhança, né? Para ser o mais provável possível. Agora aqui, como ele está associado a erro, a ideia a gente não vai maximizar erro, né? A gente quer minimizá-lo. Também usa ferramentas de cálculo, né? Faz derivadas aí. Então aqui, se a gente pegar essa expressão, vamos fazer assim, vamos pegar aqui a primeira derivada. Então, vamos pegar em cima desse exemplo mesmo, tá? Esse é o caso aí. Seria uma regressão simples, né? Bem tranquilo. Então pegar lá. Então suponha que a gente tem lá um modelo de regressão assim, y igual a θ x mais o erro. Aí, para estimar o parâmetro, a gente viu lá que o S de θ, a função do θ, que é do erro, né? É o somatório do yi menos θ xi, né? Ao quadrado, né? I variando de 1 até n. Aí vamos derivar esse cara aí em relação a θ, tá? O S'. Quando fizer a derivada, o S' de θ, então o 2 ali desce, né? Então esse aqui vai ficar somatório, I variando de 1 a n, tá? Aí desce o 2 aqui, vai ficar 2 vezes yi menos θ xi, né? Elevado a 1, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro em relação a θ, tá? A função é de θ. Quando ele vai em relação a θ aqui, vai aparecer menos xi, né? Então, vezes, menos xi. Tá certo? Vamos fazer aqui a distributiva, tá? Então, isso aqui, vai ficar somatório, i variando de 1 até n. 2yi vezes menos xi, né? Vai ficar menos 2xi yi, tá? Aí, o 2 multiplica aqui, né? Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 2 vezes θ, né? Xi quadrado, xi quadrado. Tudo isso aqui dentro do somatório, tá? Aí, bom, vamos dar para melhorar isso, né? Vamos separar aqui os somatórios, O 2 pode cair fora, né? Então, esse aqui vai ficar assim, menos 2 somatório de xi yi mais 2 θ somatório de xi quadrado. A gente vai igualar a primeira derivada a zero. A gente quer saber o θ, né? O 2 ali pode cortar, né? Cancela. Esse cara passa para cá positivo, tá certo? O 2 aí cancela. Então, o θ, daqui, o θ vai ser um ponto crítico, né? Aí ele vai ser quem, Passa esse cara para cá, vai ficar somatório do xi yi. E esse somatório xi quadrado passa dividindo, né? Sobre somatório de xi ao quadrado, tá? Pessoal, esse aqui, ele é um candidato, né? Vou colocar aqui um θ chapéu, mas a gente não sabe ainda se ele é o estimador de mínimos quadrados. Aí é aquele processo de antes, a primeira derivada deu isso aqui, não foi? Vamos calcular a segunda derivada agora, só para confirmar se isso aí é ou não. S, duas linhas de θ, então vamos derivar de novo em relação a θ. Quando derivar em relação a θ, lembra, o S' é esse cara aqui, né? Isso aqui não depende de θ, então a derivada é zero. Vamos derivar aqui em relação a θ, vai dar o quê? 2 vezes soma de xi quadrado, não é? Aí não depende do θ, né, o resultado. E essa expressão aqui, somatório de xi quadrado, isso aqui vai dar sempre um número positivo, não vai? Então, isso aqui,
qualquer que seja o valor do θ, isso aqui é sempre positivo. Se a segunda derivada é positiva, a concavidade, ó, concavidade para cima, né? Não esquece disso, ó. Qual que é a ideia, né, da segunda derivada, ó? Se der segunda derivada positiva, a função ela estaria assim, ó, concavidade para cima. Então o ponto é de mínimo, tá aqui embaixo. Segunda derivada for negativa, aí concavidade da função é para baixo. Então o ponto aqui vai ser de máximo. Foi o caso anterior, tá? Então nesse caso, ó, como esse aqui é positivo, esse ponto aqui ele é de mínimo, né? Então, ó, ele vai ser o estimador de mínimos quadrados, porque ele minimiza a soma do quadrado dos erros, tá? Da regressão. Fantástico, né? Ó, portanto, ó, θ chapéu e MQ. Então, ele é mais usado aí para modelos, tá? Para fazer a parte de modelagem mesmo. Estimador de mínimos quadrados. Então, igual eu falei, muita gente chama de MQO, mínimos quadrados ordinários, tá? Ou OLS, vindo lá do inglês. Mas isso aqui vai ser, ó, somatório de cada x vezes o respectivo y dividido pelo somatório de cada x ao quadrado. Então, a gente acha aqui, ó, o estimador pelo método dos mínimos quadrados, tá? Ordinários, no caso da regressão. Bom, então o objetivo era justamente esse, tá? A gente vê aí alguns métodos para encontrar estimadores dos parâmetros e sempre naquele foco, tá? Da estatística inferencial. Parâmetro, lembra, é população. Pegamos a amostra, pegamos dados, né? A gente tem os números em mãos. Aí o objetivo é a gente, a partir desses números amostrais, a gente encontrar bons estimadores para os parâmetros, né, da população. E aí a gente viu aqui, na verdade, na aula de hoje, né, foram 3 métodos. Então, a gente trabalhou primeiro, né, com o estimador do método dos momentos, tá? Que era igualar, né, os momentos amostrais aos momentos populacionais. Então, lembra, primeiro momento amostral é a média. Você pegou os dados da amostra. Então, N1, somatório de xi, né, sobre N. X barra é o normal. M2, segundo momento amostral, é o somatório de cada xi ao quadrado, dividido por N. Tudo dividido por N, tá? O késimo momento, MK, somatório de xi elevado a k sobre N, tá? E aí, como a gente tem a distribuição de probabilidade dos dados, aí qual que era a ideia? A gente pega os momentos populacionais, né, os respectivos. Então, a gente vai pegar o primeiro momento populacional, que é a esperança de x. Segundo momento, esperança de x quadrado, e assim sucessivamente, tá? Aí, normalmente, não esqueça que a sacada, quando for pegar o segundo momento aí populacional, é partir da variância da distribuição. Aquele esqueminha que a gente fez, né? A variância de x é esperança de x quadrado menos esperança de x, tudo ao quadrado, tá? Aí você consegue manipular isso e achar quem é o segundo momento populacional. Aí a gente iguala os momentos amostrais com os respectivos momentos populacionais, vai cair no sisteminha de equações, é só resolver e achar quem são os estimadores pelo método dos momentos. Aí o segundo processo que a gente fez foi estimador de máxima verossimilhança. Então a ideia era o quê? A gente definiu primeiro a função de verossimilhança, que é o produtório das densidades, porque a gente considera a amostra aleatória, então faz lá o produtório entre eles. Aí a gente tem a densidade da população, já é conhecida, legal. Aí pega o produtório deles. Aí o objetivo é encontrar o parâmetro que maximiza essa função. E às vezes essa função, você bate o olho, né, dá uma sentida ali, às vezes ela não é tão fácil de trabalhar para calcular derivadas. Então, às vezes é um pouco chato, né? Aí, para facilitar,
normalmente é empregado a log verossimilhança. E não esqueça, quando fala log, normalmente a gente está se referindo ao ln mesmo, tá? A base E. Aí faz o logaritmo. Quando fizer o logaritmo, a importância maior aí, né, normalmente é tirar o parâmetro, que às vezes está na potência, né, no expoente, ele jogar para baixo, tá? Que é aquela propriedade, né, log de b elevado a n, dá o tombo na potência, né, n log de b. Aí facilita a vida na hora de fazer a manipulação algébrica. Aí faz a primeira derivada igual a zero, e não esqueça, faz a segunda derivada para comprovar se isso aí é um ponto de máximo, tá? Porque para ser estimador de máxima verossimilhança, ele tem que maximizar a log verossimilhança, tá? E aí faz a segunda derivada. Se a segunda derivada der negativo, aí, ó, lembra, concavidade para baixo, aí o ponto está aqui, né? Aí ele vai ser ponto de máximo, que é o que a gente quer, tranquilo? E o terceiro caso que a gente viu, que é muito usado principalmente na parte de regressão linear, que é montar base de dados, ver a relação entre variáveis, trabalhar os modelos, né, propriamente ditos. Então, um dos métodos mais empregados é esse aí, que é o estimador por mínimos quadrados, tá? De mínimos quadrados. Então, ele vai minimizar o somatório do quadrado dos erros. Então, é um processo aí também de cálculo, né? Aí faz lá o erro ao quadrado, né? Somatório deles, faz lá o mesmo esquema. Faz a derivada, iguala a zero, aí achou o ponto crítico. Lembra, o ponto crítico, quando iguala a zero, ele pode ser ponto de máximo, pode ser mínimo, pode ser aquele negócio de inflexão, lá do cálculo, né? Então, por isso que precisa ter a segunda derivada, para comprovar se de fato esse cara ele vai ser um ponto de mínimo ou não, no caso dos mínimos quadrados. Aí faz a segunda derivada, né? Se ela der, por exemplo, positivo, então significa, ó, concavidade para cima, o ponto de fato é de mínimo, tá aqui embaixo, tá? Então essa era a ideia, né, da gente achar os métodos para construir os estimadores. E aí lembrando, fazendo o link aí com as aulas anteriores, aí teria que ver a propriedade desses estimadores, se é não enviesado, se é mais eficiente ou não, tá? Aí usa lá o erro quadrático médio. Bons estudos, não desanimem nunca. Força, vamos com tudo.